Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, e hoje vamos aí editar mais um vídeo tratando de mais um tema palpitante, interessante, especialmente aqueles que atuam ou desejam atuar nessa fascinante instituição do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Então, como tem acontecido em vezes anteriores, hoje iremos abordar sucintamente acerca da resposta à acusação no Tribunal do Júri, nomeadamente na sua primeira fase. Como já vimos, a primeira fase tem início ali no artigo 406 do Código de Processo Penal, a primeira fase. E o juiz, ele recebendo a denúncia, tá bom? Ele vai tomar, entre outras providências, a citação, vai determinar a serventia, seja o réu citado e, simultaneamente, intimado. Então, percebam que são dois atos concomitantes, tá bom? Que o oficial de justiça, se o caso, irá realizar, tá bom? Eu digo se o caso, porque se o réu estiver em local incerto e não sabido, ou dificultar, né, a citação, ele será citado por edital, que é a exceção. A regra é a citação pessoal. In faciem, como diz, né? Cara a cara, tete a tete, para ser mais direto, tá bom? Então, o juiz determina, cite-se o réu e intime-se-o, para que no prazo de 10 dias, ele ofereça uma peça, que é essa que a gente vai abordar agora, que se denomina resposta à acusação. Resposta à acusação. 10 dias. Esse prazo, ele é um prazo processual, e terá início, de regra, quando o réu for citado. Então, o réu é citado, intimado, ele é citado da acusação que lhe pesa em juízo, acerca de um crime doloso contra a vida e seus conexos. E, ao mesmo tempo, como já mencionado, ele também é intimado para que, dentro do decêndio, dentro dos 10 dias seguintes, ele ofereça, né, ele, se tiver habilitação, ou, como é o normal, como é a regra, por meio de um advogado, de um colega advogado, essa peça que se denomina resposta à acusação. Então, trata-se de um prazo processual. Isso é um prazo processual, obviamente, que exclui-se o dia do começo e inclui-se o do final, tá? Então, se o réu, por exemplo, ele for citado, tá? Intimado hoje, para oferecer resposta à acusação, o prazo terá início desses 10 dias amanhã. Né? Porque exclui-se o dia do começo. Então, começa no dia imediatamente útil. Tá? Se for um dia útil, um dia forense útil, aí terá início esse prazo de 10 dias. Se não, não. Isto é, digamos que o réu seja citado e intimado numa sexta-feira. Então, o prazo de 10 dias terá início na próxima segunda-feira, e não no sábado, porque não tem expediente forense no sábado, e tampouco no domingo. E se segunda também for um feriado, digamos, então terá início na terça-feira, tá? Então, percebamos aí que, diferentemente do que acontece no processo civil, cujo prazo tem início, né, com a juntada do mandado de citação ou da intimação nos autos, no processo penal não. Ele começa a fluir
da data da intimação pessoal do réu, caso ele seja citado e intimado pessoalmente, né? Excluindo-se o dia do começo. E tendo início a partir do primeiro dia útil. Tá bom? Então, não confundam o processo civil com o processo penal. Tem essa grande distinção, essa diferenciação. Tá? Agora, se o réu for citado e por edital não foi encontrado, tá bom? Então, esse prazo terá início após o encerramento do prazo do edital. São 15 dias, tá? 15 dias. Então, a partir do 16º dia, começará a fluir o prazo de 10 dias para o oferecimento da sua resposta à acusação. Né? 10 dias para o oferecimento da sua resposta à acusação. Ok? Nessa peça, resposta à acusação, de regra, o advogado, o tribuno mais experiente, ele não vai, salvo raríssimas exceções, tá? Se for um caso realmente palmar, gritante, como uma prescrição ali, que doa nos olhos, né? Inquestionável, tá bom? Claro que ele já vai adentrar aí o mérito. Mas, regra geral, quanto ao mérito propriamente, a questão de fundo, a questão de ter sido o seu cliente, o réu, o autor ou não daquele crime, de ter ele agido ou não em legítima defesa, por exemplo, tá bom? Esse assunto, o advogado mais experiente, ele não entra muito nesse mérito. Ele não desce a detalhes. Ele oferece a resposta à acusação em termos genéricos, em termos bem amplos, uma vez que, de regra, o juiz ele vai deixar para analisar tudo isso durante a instrução probatória. Durante a instrução probatória, ele vai analisar tudo isso e, ao final também, cada uma das partes vai abordar, vai explorar tudo aquilo que foi colhido ao longo da instrução probatória, nas alegações finais, tá? Então, de regra, você é genérico. Você conta a história ali que o réu está sendo processado, porque na data tal, em tal horário, na rua tal, teria, mediante disparos de arma de fogo, efetuado tiros contra a vítima, cicrana de tal, provocando-lhe a morte, cuja motivação seria fútil, uma vez que isso decorreu de uma simples discussão. Os fatos alegados não são ou não aconteceram dessa forma, o que virá à tona durante a instrução probatória. Ponto final. Não se entra muito, ou não se deve entrar muito no mérito, tá? Na questão de fundo. A gente deixa para um outro momento. Esta é a regra geral, tá bom? Então, essa defesa, essa resposta à acusação, de regra, você utiliza para suscitar, levantar alguma preliminar de nulidade, se isso existiu, alguma prova ilícita, né, produzida na delegacia. Você vai requerer aí uma nulidade, como já mencionado, vai requerer alguma diligência, uma reconstituição do crime, um exame pericial, um exame de balística, um exame de sangue, expedição de ofício para algum órgão público, né, para juntar algum documento de interesse da defesa, tá? Você vai juntar documento, tá? Uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, certificado de conclusão de algum curso, um abaixo-assinado, um croquis, todo e qualquer documento. Documento aí não é só um papel, né? Tá? Pode ser um vídeo, uma fotografia, um laudo, né? Tá bom? Um filme, tá? Tudo que diga a respeito, tá, ao interesse da defesa, tá bom? E, claro, o que é muito importante, testemunhas. Cada uma das partes, eu digo acusação e defesa,
poderá rolar, claro que a acusação lá na denúncia, né, já foi oferecida e recebida, tanto que estamos nessa fase. Nesse caso, a defesa poderá rolar até 8 testemunhas, fora a vítima. Claro, vítima não é testemunha, né? Ah, mas a defesa pode arrolar a vítima? Pode, de repente, a vítima disse coisa lá na delegacia que interessa a defesa, né? Interessa a defesa, não é mesmo? Então, você pode arrolar, no tocante a testemunhas, um número de até 8. Mais do que isso, até 8 por réu. Por réu. Preste atenção neste pequeno, grande detalhe. Vamos lá. Digamos que você está defendendo no mesmo processo, tá bom? 2 réus. Réu A, réu B. Então, para cada um deles, você poderá rolar até 8 testemunhas. Então, até 8 para o réu A, até 8 para o réu B. E assim sucessivamente. Se você estiver defendendo 4 réus no mesmo processo, até 8 para cada um dos 4. 4 vezes 8, 32. Você poderá rolar até 32 testemunhas. Tá bom? E claro, rolando as testemunhas, você deverá pedir, sejam elas intimadas. Tá bom? Intimadas para comparecer, né, na data, horário e local designados pelo juiz. Tá bom? Lembro também que as testemunhas residentes fora da terra, isto é, que não residem na mesma comarca por onde corre o processo, deverão ser não só intimadas, mas também inquiridas por carta precatória. Por carta precatória. Ou seja, o juiz deprecado, o juiz perante o qual, tá, a testemunha fora da terra será ouvida, né? Esse juiz intima a testemunha e lá na comarca desse juiz deprecado, essa testemunha será ouvida, cujo teor do seu depoimento depois será encaminhado ao juiz deprecante, o juiz perante o qual corre o processo principal. Tá? Claro que também nessa resposta à acusação, você poderá também arguir toda e qualquer coisa que seja de interesse para o seu cliente, para o réu, uma justificação, tá? Você poderá arguir também suspeição, impedimento, coisa julgada e dispendência. Claro que em apartado, né? Em petição apartada aí, não é na mesma peça da resposta à acusação, tá bom? Enfim, essa resposta à acusação ela é obrigatória. Ainda que o advogado constituído não o faça, o juiz então irá designar um defensor dativo, defensor público, para oferecê-la, tá bom? Enfim, é um momento muito importante essa resposta à acusação, especialmente para requerer diligência de interesse da defesa, juntar documentos e, acima de tudo, arrolar testemunhas, tá bom? Eis aí, em síntese, em rápidas pinceladas, tá? Esse tema importante da resposta à acusação, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado, e lembro aí do nosso segmento da mentoria no Tribunal do Júri, que é a consultoria ou parceria em causas reais, verídicas do Tribunal do Júri, tá? Que o colega tem aí no seu escritório. O colega não atua muito no Tribunal do Júri, não tem prática, não tem experiência, tá bom? E não pode perder o cliente, não é mesmo? Mas também tem que ter responsabilidade na sua defesa, tá? Entre em contato agora mesmo conosco e saiba mais dessa mentoria no Tribunal do Júri. Vejo vocês numa próxima. Até lá, gente.